Aula experimental. Na tua academia tem aula experimental gratuita, tá? Sem nenhum tipo de compromisso. Na sua academia tem ou não tem? Coloca nos comentários aí embaixo para eu ver, né, como que funciona aí na sua academia. E eu vou falar um pouquinho a respeito da minha visão sobre aula experimental sem compromisso e sem custo. Eu sou o mestre Felipe Marçal e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos lá. Fala, rapaziada, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E a ideia aqui é expor, né, a minha opinião a respeito da aula experimental sem custo, sem compromisso. Você é a favor? Você é contra? Existem ressalvas? Vamos bater um papo, vamos conversar um pouquinho a respeito disso nesse vídeo aqui. Existem algumas coisas que a gente precisa analisar no meu ponto de vista, né? Eu falo sempre sobre isso aqui porque é a minha opinião, não é verdade absoluta, não tem nenhuma regra a respeito disso, né? No taekwondo, às vezes pode acontecer de ter regra dentro do âmbito da academia. A academia tenha isso como política, mas é totalmente opcional para o professor ou o dono da academia. Se você for professor e dono da tua academia, você decide. Se você for professor de uma academia, aí você precisa conversar com o dono, né, com o dono, com a dona, com os donos, né, os proprietários pela academia, para verificar qual que é a melhor forma de negócio para você. No meu caso, eu sou responsável pela minha turma. Eu dou aula dentro de uma academia, mas eu sou responsável pela minha turma. Então, eu tomo as decisões, tá? É claro que muitas delas, quando envolve a administração da academia, é de comum acordo, mas ali dentro, no meio, vamos botar assim, na rotatividade da turma, a decisão, ela é minha, tá? A gente tem dois pontos de vista importantes. O primeiro ponto de vista, se você for um professor, e o segundo ponto de vista, se você for o dono da academia. Mas não vamos falar nesse sentido. Vou falar aqui sobre o que eu penso, independente do ponto de vista. Tá? No meu caso, o ponto de vista é o mesmo. A aula experimental, ela é uma aula que você vai oferecer para o seu potencial aluno. Potencial diz respeito a um possível aluno, né? Possível aluna. E eu acho que sim, deve existir essa aula experimental sem custo. E eu já vou te explicar o porquê. Ah, mas isso aí pode desvalorizar a aula, você pode tirar a atenção dos teus alunos. Vamos debater sobre isso. Relaxa, fica tranquilo. Relaxa o Paranauê aí que tu vai entender. Se você faz uma aula experimental dentro da sua turma que já está consolidada e você direciona a sua atenção mais para o aluno, a aluna experimental, aí eu acho isso um erro. Eu acho isso um erro, um equívoco. Por quê? Quem está lá dentro pagando a sua mensalidade, querendo ter aula com você, merece a sua atenção na maior parte do tempo. Claro que a atenção ela é dividida para os demais alunos, não é uma aula personal, né? Não é um personal fight, um personal training, ou seja lá o que for. Então, a atenção ela é dividida, ponto. Quando você coloca uma pessoa para fazer uma aula experimental, normalmente pode acontecer de você dar mais atenção para essa pessoa que está lá experimentando a turma e consequentemente, né, a aula, enfim, e consequentemente essa atenção que vai ser voltada para o aluno experimental, ela vai ser em detrimento da atenção para os seus alunos já consolidados. Isso eu acho errado. Eu acho que você tem que dar uma atenção para o grupo inteiro da mesma forma, sem nenhum tipo de distinção. E eu acho também que quando você oferece uma aula experimental para o seu aluno, você está mostrando para o seu aluno que você confia no seu trabalho. Isso não é uma desvalorização. Isso é uma exposição de uma confiança que você tem em você mesmo, tá? Agora, no âmbito de professor, de responsável pela turma e até mesmo um dono de academia. Não estou visando essa visão, ela é para o professor. Já já eu vou falar sobre visão de aluno. E aí o professor, né, uma vez que ele tenha confiança no trabalho dele, ele não vai vender gato por lebre. Então, o que eu tenho para oferecer é isso aqui. As nossas aulas seguem mais ou menos esse modelo. É claro que as aulas são dinâmicas. Normalmente, né, tem pessoas aí que fazem um treino único a aula inteira.
mas normalmente as aulas são dinâmicas, então não vai ter condição daquele potencial aluno fazer uma aula experimental e pegar todo o ciclo de aprendizado e de ensinamentos do professor ou do mestre. Então é apenas um gostinho. E por que eu acho que isso é importante? Porque, ao meu ver, o taekwondo não é uma modalidade comercial. Ela não é uma modalidade que está na mídia sendo exposta e as pessoas entram para uma academia mesmo sem saber o que é e quer entrar para uma academia de taekwondo. É claro que o que é exposto na mídia é a parte competitiva, é a parte esportiva. A parte marcial já é um pouco mais escondida. E eu vejo que a parte esportiva ela é mais comercial, positivamente ou negativamente. Não importa. Ao meu ver, quem acompanha o meu canal sabe que a minha visão sobre o taekwondo esportivo é ruim, é péssima. Não acho que hoje o taekwondo esportivo é, comercialmente falando, uma vantagem para o taekwondo. Eu não vejo no momento que eu estou gravando esse vídeo, no dia 23 de março de 2022. 2022. Então, por que eu vejo isso? Porque eu acho que existe uma esportivização de uma arte marcial e isso, a meu ver, é perigoso. Traz visibilidade, traz exposição, porém, o que é exposto é algo que eu não acho interessante para o mundo das artes marciais. Minha opinião, Felipe Marçal, tá? Então, quando você divulga isso, o taekwondo, eu costumo dizer o seguinte, o taekwondo não se vê, o taekwondo se sente, ele tá aqui dentro, ele tá aqui, ele não tá na medalha que você pendura no peito, ele não está no quadro de campeão nacional, internacional, seja lá o que for que você coloca pendurado na sua academia. Não é isso. O taekwondo ele é um estilo de vida. Você precisa sentir o taekwondo, você precisa viver o taekwondo, o taekwondo é uma arte marcial no modo geral, quando ela é bem ensinada. Então, como eu sempre falo, não adianta você ser um faixa preta com título mundial e você não ser uma pessoa boa para a sociedade, você é uma pessoa desonesta, você ser uma pessoa que não respeita ninguém, ser uma pessoa egocêntrica, que acha que o mundo gira ao teu redor. Não é isso o taekwondo, muito pelo contrário. Quanto mais você aprende, mais você vê que você não sabe nada e você fica sempre evoluindo. E o objetivo principal, em conjunto, né, com a turma, é o crescimento mútuo, não apenas o teu crescimento em detrimento das falhas alheias. Então todo mundo tem que pensar dessa forma, de uma forma construtiva para o grupo, beleza? Só para entender esse lado. E como o taekwondo precisa ser sentido, né, é claro que depende de professor para professor, cada professor tem uma didática, cada professor tem um feeling, né, dos seus alunos, tem professores que tratam todos os alunos da mesma forma, tem professores que veem os pontos negativos, né, as maiores dificuldades individuais e vai naquela dificuldade. Eu sou um deles, eu trato todo mundo igual, com respeito, mas na hora da correção dos exercícios para ajustar uma técnica, isso em alguns casos é individual, porque pode acontecer de uma dificuldade de uma técnica específica ser diferente de um aluno para o outro aluno. Então a gente tem que atacar na dificuldade e não apenas na zona de conforto. A gente não ganha, né, evolução, a gente não evolui se a gente não sair da zona de conforto. Então a gente tem que tirar o aluno dessa zona de conforto. E aí cada um tem a sua individualidade, né? Então o professor ele precisa sentir isso, seja na parte técnica, seja na parte mental. Tem alunos que trabalham melhor, que recebem melhor uma informação quando está pressionado, tem uns que ficam mais à vontade, tem uns que são mais disciplinados, então tu não precisa ficar, vamos lá, faz, exigindo. O aluno por si só já vai ter essa mentalidade, o que para mim é sensacional. A motivação ela precisa vir de dentro, não de fora. É claro que o professor e o mestre têm uma responsabilidade de puxar essa evolução o máximo possível, respeitando sempre com consciência capacidade e limitação individual dos seus alunos, mas, né, no modo geral, o professor ele tende a puxar essa evolução. Então, quando você entra para uma aula experimental sem custo, o professor ele precisa continuar o treino dele normalmente, a turma em si não pode sentir que tem um aluno experimental, ou seja, desviar a atenção para ele. O aluno não deveria se sentir como o centro das atenções na aula experimental, porque em alguns casos pode sentir que é o dono da razão, o rei da verdade, e não é isso que funciona. Ele está todo mundo igual, funcionando, uma engrenagem funcionando da mesma forma. Então, resumindo, aula experimental, concordo? Sim, uma vez que não tenha favorecimento para o aluno que está fazendo a aula experimental, em detrimento
do desvio de atenção para os alunos já consolidados, matriculados na academia. Isso eu acho bacana, porque o Taekwondo a gente precisa sentir, é uma modalidade, pelo fato de não ser comercial, que ela tem que estar aqui dentro. Então o aluno ele tem que estar alinhado com os objetivos da turma. Isso também é importante, senão ao invés da turma crescer, a turma regride. Já aconteceu comigo algumas vezes de ter alunos âncoras, que prejudicam o movimentar da turma. Eu chamo de aluno âncora, para não falar outra coisa, para não falar maçã podre, por exemplo. Isso é importante, eu faço uma seleção antes do aluno entrar, né? Eu chamo de anamnese, quem me acompanha há mais tempo aqui já entende sobre isso. E eu não vendo gato por lebre. Então quando vai um aluno lá querendo, interessado em fazer aula comigo, eu pergunto primeiro quais são os objetivos. Os objetivos são os mesmos que os meus. Fechou, alinhou. Vamos agora fazer uma aula experimental sem custo. Beleza, fiz a aula experimental, não faço contrato, eu não quero prender aluno com papel, eu quero prender aluno com competência. Então o aluno está lá porque ele quer e não porque ele precisa cumprir contrato. Isso para mim é o mais importante, isso para mim é o que mais faz sentido. Espero que você tenha entendido a minha mensagem, te vejo no próximo vídeo e grande abraço.